Eu quero começar aí desse tema, primeiro fazendo aqui apenas um contraponto. Eu acho que não é que a FUNAI não faça, eu acho que ela não tem força para dar conta de muitos dos temas relacionados à população indígena. Por essa razão, já faz muito tempo eu dialogava muito com o presidente Lula em dois sentidos. Primeiro, e não é só porque eu me reconheço como descendente de índio, a minha cara já diz um pouco sobre isso. A minha mãe é uma índia que, para você ter uma ideia, não tem jeito para trazê-la para morar na cidade. Ela ainda hoje mora na zona rural, lá, como eu sempre brinco, nas suas tribos no Vale do Fidalgo. Então, mas o que eu quero aqui chamar a atenção é exatamente para isso. Vamos citar aqui um leque de problemas que a gente está enfrentando agora, esses dias aqui. Assassinato de índios, situações de conflitos de terra, situações de arrendamento ilegal, inclusive para estrangeiros, situações de mortalidade muito elevada, não é? E suicídios, não é? Nós estamos tendo em algumas regiões, para citar os problemas que nós tratamos aqui essa semana. Ora, depende do Ministério da Saúde. Vamos ser sinceros, pode uma fundação comandar o Ministério da Saúde? Não. Outro depende do Ministério da Justiça, do Ministro da Justiça, do Ministro de Relações Exteriores, do próprio Ministério do Planejamento. Pode uma fundação que é quarto escalão dentro da hierarquia. O Brasil tem presidente da República, tem ministro, tem secretário nacional, aí é que vem a fundação, a autarquia. Essa é a ordem hierárquica brasileira. Foi um avanço criar a FUNAI? Para a época foi. Mas hoje a realidade é outra. Senador Mozarildo, nós somos brasileiros, nós estamos orgulhosos porque é previsto para 2015 o Brasil ser levado à condição de Estado desenvolvido no conceito mais rigoroso do planeta. A gente tem orgulho de dizer que a 9ª maior economia, a 8ª maior economia, dependendo do ano, a 5ª maior economia, enfim. A gente tem orgulho, não é, de estar hoje sendo ouvido no G20, no G4, não sei em quê. Agora, um país que trata os povos primitivos, ou seja, aqueles que os portugueses, que os africanos, que todos encontramos aqui, que não passa de 1 milhão de pessoas vivendo em tribos, nós encontramos 90% na miséria. Mortalidade infantil do que há de pior no planeta. Mortalidade de gestante do que há de pior no planeta. Renda, por isso que fazem o arrendamento, isso aí é para poder sobreviver, porque se não tem alternativa, quer dizer, alguém aqui, quem de nós aqui, quem dos que estão nos ouvindo, não é, suportaria ter como perspectiva de vida receber a cesta básica? Ninguém do ser humano. Então, veja, tem que ter uma Secretaria Nacional com status de ministério vinculada à Presidência da República. E aí eu tenho uma divergência de Vossa Excelência e chamo a atenção. Precisamos ter um órgão executor. Porque o Ministério, se ele ficar na dependência para executar de outras áreas, então eu acho assim, a vantagem da FUNAI é que ele é um órgão executor lá embaixo. Ele tem autonomia para, tem o recurso para fazer uma escola, ele faz. Tem a condição de fazer a habitação, ele faz. Ou seja, aquilo que tem, ele pode executar. Eu acho que ele não tem a autonomia em cima para fazer. Aí pode ser o doutor Massumeira que está lá, pode ser qualquer um. Aliás, eu citava ontem aqui na reunião com os índios, eu dizia o seguinte, olha, mais ou menos 30 anos que eu acompanho esse tema, 30 anos. Todos os anos participando de pelo menos uma ou duas atividades. O primeiro ponto da pauta é, queremos o afastamento do presidente da FUNAI. Eu agora fui a Porto Nacional. Porto Nacional, os Jogos Indígenas e o Fórum Indígenas. Mais de 300 caciques, cerca de 39 etnias das 5 regiões do Brasil.
é um fórum bastante representativo. Primeiro ponto da pauta, senador tem que afastar o presidente da FUNAI. Veja, um evento que junta índios do Brasil inteiro e o presidente da FUNAI não estava presente. Está errado. Não está presente porque vai ser hostilizado. Pô, está errado. Está errado. Eu digo sempre, no dia que eu estiver na política e eu não puder andar nas cidades do meu estado, está errado. Alguma coisa está errada. Porque se eu tenho uma tarefa de representar o povo do meu estado, como é que eu não tenho sequer condições de andar pelas ruas das cidades do meu estado, no meio do meu povo? Então está errado. Bom, então ontem aqui, a pauta, o primeiro item, afastamento do presidente da FUNAI. Pô, não está correto isso. Então eu acredito, e aí eu digo para Vossa Excelência aqui com dados técnicos, nós temos mais de 3.000 índios com curso superior. Nós temos mais de 800 índios com pós-graduação. Então, que brincadeira é essa que não tem índio para representar? A presidente escolhe quem ela quiser, mas tem que ser alguém legitimado. E eu cito aqui 3 exemplos. Vamos tentar imaginar que nós estivéssemos aqui hoje propondo uma mulher, aliás, propondo um homem para o Ministério, não é, das Mulheres. Vamos tentar imaginar a guerra que não dava aqui. Se a gente estivesse propondo aqui um branco para o Ministério da Igualdade Racial, nós teríamos uma guerra aqui nesse país. Que, na verdade, o da igualdade racial virou um ministério para tratar dos temas das comunidades negras, afrodescendentes, enfim, e dos nascidos também no Brasil. Então, imagine se a gente tivesse aqui alguém que não fosse legitimado pela área dos direitos humanos, um militar, por exemplo, lá no Ministério dos Direitos Humanos. Nós teríamos um movimento nesse país do tamanho do mundo. Então, como é que a gente acha natural que não se tenha um índio dirigindo um órgão que é para tratar do tema dos índios? Então, veja, a dificuldade, o próprio presidente da República para receber índio é uma coisa do outro mundo. Quer dizer, vem alguém lá do exterior, recebe no mesmo dia. Vem alguém de uma determinada categoria, recebe. Agora, quando é um índio, não recebe. Então, está errado. Eu sou do partido da presidente Dilma, do presidente Lula, sou da base do governo, mas está errado, porque não é só do nosso governo, é a vida toda. É algo que o Brasil precisa avançar. Tivemos avanços, tivemos políticas, mas olha a realidade que eu estou lhe dizendo aqui. Eu acho que esse dado já diz tudo. Eu sou hoje, estou presidindo na Comissão de Direitos Humanos, um grupo de trabalho, uma subcomissão que faz o acompanhamento do Brasil Sem Miséria. Como é que a gente não olha para esse tema de modo especial se 90% aí estão na miséria? A gente fica aqui num sentimento muito forte, e eu que sou do semiárido, pela quantidade de pessoas na miséria no semiárido. No semiárido tem 20%. 20% da população na miséria. Nas tribos tem 90%. Então, eu queria aproveitar para esse desabafo, essa reflexão, e já encaminhei a presidente da República, nós aprovamos na Comissão de Direitos Humanos, até para poder não dizer que é coisa de Wellington, que está sempre encaminhando lá, aprovamos o requerimento do senador Vicentinho, do Tocantins. O senador Vicentinho, que encaminhou, senador, ele encaminhou esse requerimento. Então, há um pensamento unânime do Congresso Nacional. Acho que todo mundo tem aí toda uma preocupação com criação de cargo, essas coisas todas, mas compreendemos que é um caso especial. Bom, dito isso,